Bom, gente, a gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje no nosso escritório em São Paulo, porque a gente tem esse costume aqui, a gente junta os parceiros, né, conversando sobre temas relevantes pra gente. E está sendo muito legal ter esse cafezão aqui hoje, ter várias pessoas para falar de uma coisa que é muito importante pra gente, que está no nosso core business, que é gerar impacto social. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, a gente quer ouvir vocês sobre como gerar, medir e mostrar impacto social. Como que a gente mensura o impacto na autoestima e na conexão com o território. Porque eu acho que isso é uma coisa muito simbólica, muito sutil, muito difícil da gente perceber, né? E eu acho que vai desde da questão da geração de renda para a permanência no território. A gente trabalhava isso muito no Jequitinhonha, né? Que as pessoas migram, vão embora, elas gostam do lugar, mas elas não têm como ficar. Então, desde viabilizar, a partir do momento que você gera alguma coisa financeira, até criar um vínculo de orgulho com aquele lugar. Porque eu acho que o que acontece é que quando o produto ele tem identidade, aquela identidade é a identidade daquele lugar, e alguém de fora fala que isso é legal, isso transforma, né? Mas é uma coisa tão interessante, assim, não sei se alguém tem uma noção de como que a gente mede isso. Na minha opinião particular, assim, os indicadores qualitativos, que são esses que a gente não, matematicamente não colhe, não coleta, e que são muito difíceis da gente medir, ou talvez sejam tão simples que a gente nem pense, né? Uma forma tão simples de medir, talvez seja esse desafio. Não sei, estou pensando aqui agora. Esses, para mim, são os que são mais potentes quando a gente fala de impacto social, né? Então, isso para mim é um desafio muito grande na Raiz, porque a gente vê a transformação da realidade, mas vê a transformação da pessoa. Então, quando se fala da pessoa, né, assim, não tem muita forma, né? Hoje a gente colhe muito subjetivamente, a gente colhe. Porque elas é que falam, eu sou mais feliz, eu estou mais feliz, eu estou mais contente, eu estou menos doente, eu parei de tomar remédio, eu não sei o que, eu não choro mais, minha depressão diminuiu, né? São elas que falam. Mas assim, e acho importante que elas continuem falando, porque ainda é como a gente tem de mensuração, né? Então, igual o coletor. Dia seguinte, esse negócio é bom demais, eu não vou parar de usar nunca mais. Tem para minha filha, minha tia, minha prima? Né? Então, assim, são coisas que a pessoa, ela vai, pá, solta aquilo, entendeu? Assim, dia seguinte, né? Lucila Egídio, sou consultora associada a Raízes. Eu acho que a grande questão é: queremos causar impacto, precisamos de alguma forma mensurar e é interessante mostrar. É importante, trazendo um pouco isso que a Ju falou, a gente também valorizar o tipo de trabalho que se faz, que não é qualitativo, que não é cartesiano, e mostrar ou medir de uma maneira que represente o tipo de trabalho que se faz. Então, se nós não fazemos um trabalho cartesiano, a gente não vai medir e não vai mostrar de uma forma cartesiana. Então, acho que a gente tem aí uma série de resultados que sim são de impacto pelo discurso, pela fala, pela transformação que a gente consegue perceber nessas pessoas e começar a trazer para o mercado esse olhar menos corporativo de medir, colocar no gráfico, dar números e dizer que isso é impacto, o número, mas também de uma forma qualitativa e por essa transformação que sim é subjetiva, mas são os sujeitos que a gente quer alcançar, né? A gente não quer alcançar um gráfico, um número, uma quantidade. A gente quer transformar a vida das pessoas. Então, se a gente se propõe a transformar vidas, é esse o impacto que a gente tem que demonstrar. E esse impacto não é demonstrável por números. Ele é demonstrado pela emoção, ele é demonstrado pelo discurso, ele é demonstrado pela fala, ele é demonstrado pela
alegria que a pessoa aparenta ou revela a partir do momento que a gente esteve no território. Então, acho que também essa leitura de mensuração de impacto precisa ser feita e mostrada de outra maneira. E a gente também tem esse compromisso de, sim, reafirmar que um dado qualitativo tem o seu valor, assim quanto um quantitativo. Eu queria só citar um exemplo aqui nosso, porque a gente, dentro daquela proposta de doar um coletor a cada 10 vendidos, a gente poderia facilmente, né, pegar esses coletores, quantos que a gente tem que doar? 500, 1000, vai lá, toma, doei, ó, vou montar o meu gráfico aqui, foram tantas mulheres que receberam, tá aí, tá comprovado. E as mulheres fizeram o que com esses coletores? Colocaram na gaveta? Então, eu concordo 100%. Você não pode só ter um gráfico de quantas pessoas foram atingidas, né? Você precisa primeiro ter certeza de que elas vão de fato usar. Foi esse nosso contato com a Raiz desde o princípio, né? Elas precisam, não dá para só entregar. A gente tem que ir, a gente tem que fazer um workshop, a gente tem que ensinar e garantir que isso é de fato um impacto. Só um gráfico não mostra nada. Paula Arantes, sou consultora, amiga e parceira desde sempre, entusiasta do trabalho de vocês, fã. E também trabalho na Garupa, que é uma ONG que também trabalha com projetos de turismo de base comunitária. Duas colocações. Compreendo super, né, é uma frustração, acho que de todos nós que trabalhamos lá na ponta, em como a gente traduzir essa experiência e a mudança que a gente consegue causar. E pensando no que vocês estão falando aqui, eu acho que medir sorrisos, como é que a gente vai medir quantos sorrisos a mais a pessoa consegue dar depois de uma experiência dessa? Quantos abraços a mais? Quantas pessoas ela conheceu por conta da iniciativa e como ela ampliou a rede de contatos dela, e isso gera uma alegria, uma satisfação e também gera uma esperança, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que tentar ver como traduzir é a esperança, que a gente consegue mudar nas pessoas é dar uma pequena alternativa, que dá uma pontinha de esperança de sair daquela situação e achar um caminho e se conectar com outras pessoas que também estão naquela mesma situação e fazer a ponte com esse outro mundo, que é o nosso mundo urbano aqui, né? Então, acho que um tanto do que a gente faz é isso, é de ser uma ponte, e aí o turismo é uma ferramenta muito importante disso, porque você, levando outras pessoas para lá, você mexe muito com a autoestima, de fato, porque as pessoas de fora, quando convivem, interagem com aquela realidade, elas também se reconectam, né, com elas mesmas, com o autêntico, com o original, elas valorizam o que aquela comunidade, como ela, o modo de vida dela e como ela interage não só com o meio, com a cultura, com tudo, e o fato dela se deslumbrar com aquilo gera nas outras pessoas um sentimento que a gente não tem como traduzir. E é muito essa questão do território, da pessoa se sentir parte daquilo, ter orgulho de estar ali. Então, eu acho que com depoimentos é um jeito muito importante, esse caminho dos vídeos eu acho que é bem legal, porque palavras muitas vezes não vão traduzir, mas você olhar, você ter a imagem de um sorriso, de uma alegria, faz toda a diferença, né? E essas pontes, o que eu vejo é que elas cada vez mais elas duram mais. O turismo antigamente acontecia de uma forma mais pontual. A pessoa ia, depois ela se desconectava daquela realidade. Hoje eu vejo que as pessoas estão criando vínculos, de certa forma. Elas criam grupos de WhatsApp, elas seguem em contato, elas ficam amigas, de fato, da pessoa que ela visitou, ela acompanha a vida dela, quer seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, ela indica outras pessoas para ir para aquela realidade ou para consumir algum produto gerado. Então, assim, é uma coisa de rede mesmo, é uma rede de parceiros. E aí eu acho que, voltando na história das oportunidades, né? Eu acho que a gente, para aumentar, ampliar esse impacto, não só contar de uma forma mais eficiente, para sensibilizar mais gente, mas buscar outras entidades, outros parceiros que podem somar, né, nessa história e amplificar. Então, como a gente vai fazer isso, né? Pelo turismo, eu consigo ver meio fácil esse caminho,
acho que Garupa pode ajudar um tanto a pensar junto como é que a gente dá visibilidade para essas iniciativas, mesmo que elas não sejam, como você falou, se tiver mais turista lá vai funcionar. E aí você fala, realmente, mas se não tem um lugar para as pessoas visitarem, a coisa está muito fragmentada, precisaria ter um agente que possa fazer essa facilitação local, e nem sempre tem. Então tem que entender também qual é a situação da coisa, mas é por uma rede de contatos que a gente vai conseguir potencializar, não tem outro jeito. O que você falou é muito significativo assim, do ponto de vista assim, do turismo, a gente sabe que né? A gente tem exemplos e nesse sentido fala muito com o que a Lisandra falou, que é esse impactado oculto, né? Esse invisível. No caso do turismo, ele se torna cada dia mais visível, né? Porque a rede se amplia, talvez uma forma de medir seja medir em cima dessa rede, que é uma coisa que a gente não faz, né? A gente colhe os depoimentos do turista, porque ele é um impactado, né? A beneficiária, no caso do projeto, é a pessoa que está lá na comunidade, mas o indireto, o turista é um indireto, quase direto, digamos assim, né? E tem uma rede toda ali que une esses dois universos, né? Isso aí eu acho que é relativamente fácil da gente pensar em medir. Agora, no caso de outros projetos que você tem mudanças, que são mudanças mais intangíveis, que o foco dele não é necessariamente o turismo ele pode ser agregador, né? Porque você tem várias possibilidades de acontecer, mas às vezes não é ele o fator central, né? Então a gente tem que pensar em como a gente olha para aquele projeto, para aquilo que a gente, qual é o impacto real que a gente quer, que a gente se propôs e que a gente conseguiu, né? E como é que a gente mensura aquilo que não é o que a gente vê, mesmo que seja indiretamente. Fácil no caso do turismo, em outros setores não é tanto. Bom, eu queria só comentar uma coisa que você falou que para mim bateu forte aqui, que é a questão do turismo de base comunitária, que é uma coisa que a gente trabalhou bastante no Jequitinhonha, principalmente. Ele tem um impacto oculto muito grande na questão da qualificação do público que visita. E eu acho que isso vai ser muito interessante para a gente no caso do volunturismo na Amazônia no ano que vem, porque eu acho que uma pessoa que se propõe a ir para uma comunidade do Vale do Jequitinhonha para fazer um artesanato junto, ou uma pessoa que se propõe a ir para o meio da Amazônia participar de um programa que vai doar um coletor, é uma pessoa muito diferenciada, é uma pessoa que ela quer se colocar no mundo de outra forma, ela quer se conectar com essas pessoas, ela quer deixar um legado, e essas pessoas, elas deixam um legado para além daquele momento que elas estão ali. A gente viu isso muito forte no Jequitinhonha, conexões que levaram outros projetos e que tiveram outros desdobramentos, né? Então, eu acho que isso é interessante da gente pensar que quando a gente está propondo, né, um programa de volunturismo lá, que a gente está pensando muito em como viabilizar e como oxigenar aquela ação, a gente pode, na verdade, estar levando coisas que a gente nem imagina para lá, né? A gente está levando coisas que a gente nem imagina porque cada pessoa que está ali, que tem aquele desejo de conhecer aquele lugar e tem desejo de impactar aquele lugar, a partir daquele momento ela tem um portal aberto e uma conexão direta para voltar e para impactar mais e para conectar aquilo com outras pessoas, né? É uma ponte. O turismo de base comunitária é uma ponte. As pessoas, elas sabem que as comunidades existem, mas é uma coisa um pouco mítica, assim, né? As comunidades dos sertões, o interior da Amazônia, os ribeirinhos, é muito inatingível. Quando você cria essa ponte, leva essa pessoa e conecta essa pessoa lá, ela está conectada ali. Eu acho que isso é muito poderoso e isso a gente mede pouco mesmo. Acho só importante tomar um cuidado, assim, um alerta, é que a expectativa das pessoas que não estão conectadas ainda é de que ela pode ajudar, né? E aí ele chega naquela ansiedade de querer ajudar, de querer ajudar, de querer ajudar, e às vezes o que ela está trazendo não é a necessidade do outro lugar, né? Então, eu estou vivenciando muito isso lá nesses projetos de turismo de base comunitária em terra indígena, em comunidades que estão se reestruturando. É muito frágil o tecido social ainda. E eu vejo a expectativa e a ansiedade das pessoas daqui que querem muito ajudar, mas não sabem como. E aí, às vezes, cria uma expectativa de continuidade que só a barreira da comunicação já quebra. Então, a pessoa volta achando, não, eu quero mandar um monte de livro. Não tem como mandar, porque o transporte não chega, não dá. Eu quero, não, eu vou apresentar tal pessoa não vai. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com como é que essa pessoa vai
fazer promessa, com o que ela vai se comprometer de fato e o que ela vai dar conta de cumprir para que esse elo não seja, né, quebrado, né? Agora, de fato, eu percebo que as pessoas que vivenciam isso e voltam para a sua realidade modificadas, elas estão tentando fazer alguma coisa. Então, eu também vejo que tem uma oportunidade de seguir motivando as pessoas que já tiveram essa experiência, nessa vivência, para ver como que elas, nas suas redes, conseguem impactar outras pessoas. Então, agora, é um indicador, mas também você precisa de uma facilitação, que também não está prevista em nenhum tipo de projeto. Então, eu me vejo hoje com 7 grupos de WhatsApp dos viajantes que foram, que eu estou todo dia atenta ao que eles estão postando e compartilhando coisas que são super significativas e trazendo novos elementos também para ajudá-los a ver de que forma eles podem contribuir com as comunidades e principalmente divulgando essa causa de uma forma correta, né? Agora, com esse momento político que a gente está vivendo, se a gente garantir, pelo menos, que as pessoas divulguem a informação correta e elas consigam, né, trazer a verdade para mais gente, porque a gente vê, é tão surreal o que a gente vê de notícia. E quem viveu de fato pode dizer com muito mais propriedade, não, eu tive lá, eu vi. Não é pouca terra, não é muita terra para pouco índio. Na verdade, ainda é pouca terra para muito índio. Né? E a gente precisa. E o que eles estão fazendo lá é muito importante para todos nós. E as pessoas têm uma imagem completamente diferente da realidade. Então, essas pessoas que vivenciaram, elas são alto-falantes, elas são, né, pessoas que têm um valor gigante nessa rede de comunicação também. E para buscar novos projetos, para buscar novos parceiros. Né? Então, mas é isso, a gente vai ter que ajudar numa moderação, continuar trazendo mais informação, qualificar a informação, para poder usá-los, né, como esse alto-falante qualificado, porque senão também não adianta nada. Gente, boa tarde, sou o Rafael, sou da Cadenza, participei dos vídeos, né, a gente fez os vídeos do meu sócio Micael, viajou com a Mari e tudo mais. Muito feliz de participar. Agora eu queria trazer um olhar mais do ponto de vista da economia, né? Porque economia é organizar a sociedade, mas as pessoas sempre encaram a economia como medir, né? Como que eu vou medir isso? E ela falou, mas eu não quero um gráfico, eu quero ajudar as pessoas. O dado qualitativo ele é tão importante quanto o quantitativo. Por isso que a economia é uma ciência humana e exata, mas ela foi levada para um lugar totalmente exato e a gente está buscando reconstruí-la. Por a gente trabalhar dentro desse contexto, é muito importante que a gente tenha os dois. Porque quando a gente tem os dois, a gente fortalece a legitimidade do qualitativo. Então, como você falou, eu dei 500 coletores. A gente foi lá, fez o workshop. 1 ano depois elas estavam assim, 5 anos depois elas estavam assim. A gente fez um momento aqui, aqui e aqui. E a gente entrega os dois. Então, na hora de planejar o projeto, às vezes a gente já pensa nisso e fala, vou precisar desse tipo de parceria e desse aqui também, porque eu vou entregar o qualitativo e o quantitativo. Até argumentando para os nossos financiadores, né, queridos, que a gente também faz muito trabalho que é social, a gente precisa também. E quando a gente corrobora nos dois, a gente consegue. E também nesse contexto, quando a gente pensa esperançosamente, num realismo esperançoso, a gente sabe que o desenvolvimento econômico regenerativo ele é global, mas ele é infinitamente local. Que vocês fazem um trabalho tão lindo nesse sentido, que é a esperança que a gente tem. Então, se a gente tem territórios totalmente diversos, mas trabalhando com esses princípios e valores compartilhados, a gente tem uma sociedade que abraça o planeta, né? Então, acho que é isso que eu fiquei muito feliz de estar sentado aqui também, de compreender um pouco mais o trabalho de vocês, né? Porque o Micael ficou muito mais na frente dos vídeos, aí eu vi os vídeos, achava lindo, mas agora que, ouvindo, assim, eu estou entendendo a magnitude do trabalho. Então, assim, é simples, mas é muito complexo. Então, parabéns e
fica essa sugestão de união do qualitativo com o quantitativo, assim. Eu sou Felipe França, sou consultor da Raiz também, e economista também. E aí, o que eu ia trazer era isso, era a importância de ter os dois ao mesmo tempo, de ter o quantitativo e do qualitativo. E o que é interessante é que, de certa forma, que impacto que é feito, são vários impactos, são várias mudanças que são realizadas. Então, talvez como que a gente constrói uma figura do antes e uma figura do depois, uma fotografia do antes e uma fotografia do depois. E falando disso, de desenvolvimento econômico, se a gente parar para pensar, aquela comunidade lá do Carmo, o IDH dela mudou. Pelo menos daquelas pessoas que fazem parte, o IDH delas mudou. Lá no Periquito, o IDH vai mudar. Lá no Morro da Água Quente, o IDH mudou. Então, há toda uma mudança de cultura, há um desenvolvimento econômico e social quando tem a intervenção das raízes. Então, é interessante perceber, fazer isso, o quantitativo e o qualitativo, e a síntese também de que mudança social, que mudança de cultura que foi realizada ali. E é bem essa questão da esperança mesmo, porque o que se esperaria, seja com políticas econômicas, seja com políticas de Estado e tal, não aconteceu. Chega essa intervenção e ela consegue fazer essa aceleração de um desenvolvimento humano. Então, eu não sei se na hora de medir impacto, é pensar em impactos pormenores ou pensar como que efetivamente o desenvolvimento humano da região ou do grupo da região foi afetado depois dessa intervenção. Talvez a coisa ir um pouquinho mais além do que pequenos impactos e pode falar de uma coisa um pouco maior, de grandes impactos. E juntando o quantitativo com o qualitativo. Eu sou Tauana, eu sou da Raiz também. E eu acho que tem esse, assim, a gente... muitas vezes quem está na ponta, quem está no campo também está muito preocupado com fazer, né? E o medir, ele é quase um trabalho igual ou maior do que o fazer, né? Então, acho que muitas coisas muito incríveis que são feitas, elas ficam no sentir e elas ficam, né, assim, em quem foi lá e experienciou, e a gente não consegue traduzir isso, né? E aí, dando um passo atrás, qual que é a importância do medir, né? Enfim, né? Medir para quê e medir para quem, né? E eu enxergo medir como uma forma de conseguir multiplicar, de fato, né? Então, assim, se a gente consegue medir, a gente consegue tanto trazer mais recursos para isso. Então, a gente joga a luz, né, e fala, olha, isso está acontecendo aqui, né? E o depoimento ele tem uma força importante, mas ele associado a um dado, né? Eu acho que ele ganha muito mais força, ele é potencializado muito mais. E eu acho que a gente pode se inspirar em coisas como, por exemplo, né, o FIB do Butão, né, tem no país inteiro medindo, né, o seu nível de felicidade como referência. Eu sei que a realidade do Brasil é completamente outra, né, a gente está falando de um país que é desse tamanho. São Paulo tem muito mais vezes a população dele, por exemplo, mas é uma inspiração, né? Tem outras iniciativas nesse sentido que estão olhando também para como que a gente pega dados que são, né, complexos, de serem tangibilizados, mas que não são impossíveis, né? E associa isso a depoimentos, e associa isso a cases, e associa isso a vídeos, e aí, gente, ninguém segura, né? Mas eu acho que é esse exercício, sim, de como é que a gente decupa, porque tendo em mente a importância dessa mensagem, né? A importância dela é que a gente precisa, na verdade, medir, porque a gente que está sentindo isso no campo está vendo, né? Isso está muito claro para a gente. Mas como é que a gente, né, traz para quem não está? A gente estava conversando agora das bolhas, né, de quem está aqui, muitas vezes em São Paulo, onde está a concentração de dinheiro, e pensando em realidades que estão descoladas das suas. Né? Trazer essas informações, né, de maneira o mais clara e digerida possível é uma ferramenta de aproximar essas realidades. Né? É tão lindo isso, né, quando a gente faz o processo assim, colaborativo, né, porque vai reafirmando as coisas que a gente acredita, né, que a gente tá fazendo, está desejando e crê que é importante. Então, da gente mensurar os impactos, da gente gerar impacto, que é a razão de ser, né, da nossa vida aqui, e da gente mensurar por vários motivos, né? Porque se a gente quer gerar impacto, a gente precisa mostrar isso para todo mundo, né? É possível fazer isso, né? É possível transformar, é possível ter esperança, é possível regenerar, né?
Então, eu acho que assim, tem essa coisa de comunicar e de socializar isso para um mundo melhor, para as pessoas terem esperança de que é possível mudar a vida de um outro jeito, né? E é também importante comunicar para aquelas pessoas que querem apostar nisso e aplicar recursos nisso, né? Que são os nossos financiadores. Eles precisam desses resultados de maneira mais tangível. Agora, o que eu estou achando lindo aqui é que a gente sabe, a gente vê e a gente vivencia os resultados tanto qualitativos quanto quantitativos. A gente está preocupado com os dois, né? Mas eu acho que já tem vários inputs aqui interessantes. E eu estou pensando que assim, a gente tem que sair mesmo da caixa, entendeu? Porque a gente vê as outras iniciativas, né, iniciativas mundiais de outros países, ou até algumas aqui dentro do Brasil mesmo, pedindo coisas que ninguém, aparentemente, coloca nos seus gráficos, nas suas tabelas de indicador, nos seus gráficos evolutivos, mas que está, no fundo, dá uma acordada e uma mexida no próprio financiador, né? Então, acho que eu estou vendo aqui, cada vez mais, que a gente está reforçando um papel que eu acho que a gente já tem, que é de começar, de continuar a fazer diferente, né? A gente vai ter as métricas que são as métricas tradicionais, principalmente ligadas ao quantitativo. Mas eu acho que a gente pensar assim, diferente mesmo, falar o que é para nós importante medir, como medir, e vamos inventar, entendeu? Uma medição, porque eu acho que isso é importante, né? Eu acho que a gente tem esse quebra-coco aí para fazer, e todo mundo aqui deu um monte de ideia interessante. A Alice queria falar? Uma coisa que me bateu forte aqui também é a ideia de, se a gente quer traduzir emoção, o importante é a gente tentar registrar essa emoção na hora que ela está acontecendo. Porque uma frustração grande é quando a gente volta para fazer o relatório, esfriou, né? Parte da história esfriou. E eu tenho uma dificuldade grande de traduzir tudo que eu vivenciei, cara. Não dá tempo de você digerir tudo que você vivenciou lá e colocar isso em palavras, num texto, entendeu? Então, acho que buscar outras formas de registrar a experiência e esses pequenos relatos do que foi a emoção, né, da experiência, talvez seja legal. E a gente tem novas ferramentas agora funcionando, né, que a gente poderia pensar, ou em áudios que você grave no dia, pequenos videozinhos de depoimentos com as pessoas. Eu vejo que a cultura da selfie, ela é péssima por um lado, mas ela pode ser muito legal por outra, porque você registra aquele momento com aquela pessoa e o olhar, o brilho do olhar é uma vez só que vai ter, né? Não adianta você gravar depois. É aquele segundo que tem aquele brilho do olhar, né? Então, talvez a gente tenha que ser mais cuidadoso no registro enquanto as coisas estão acontecendo, para que a gente consiga traduzir de uma forma mais autêntica depois e compartilhar isso de uma forma, né, com mais qualidade na emoção, né? Porque nos números, os dados, tudo a gente consegue fazer depois, mas traduzir o sorriso a gente não consegue, quantos sorrisos a gente não consegue, né? Ou antes, depois, assim, eu tenho feito isso, registrado a chegada das pessoas na comunidade e como elas saem. Cara, é impressionante o antes e depois, né? Das pessoas que vivenciaram, mas também das comunidades, como eles estavam ansiosos com a chegada do grupo e depois quando eles estão relaxados e super interagindo. E as crianças, para mim, são sempre uma grande esperança, assim. Então, quando a gente interage com as crianças de uma outra forma no lugar, dá realmente uma vontade de continuar, porque você quer ver ele crescer, você quer saber o que ele vai virar, né? Então, dá essa vontade de criar um vínculo. E acho que isso também é uma coisa importante. Como é que a gente garante a qualidade desse vínculo, né? Vindo aqui uma reflexão sobre o gerar, né? E assim, acho que tem esse momento da ação, né? Então, comparando com a saúde, tem um problema de saúde, então vai vir o tratamento, né? Então a gente vai lá para dar o tratamento. Mas o que me mostra que funcionou esse tratamento é quando eu não preciso mais, né? Então o Rafa tocou num ponto aí, né? O longo prazo.
que está muito bom o qualitativo no aqui, estamos todos aqui no calor da emoção, mas e daqui a 5 anos? Elas continuam usando o coletor? Elas continuam ali pesquisando para fazer uma coleção? Estão pondo na vida o aprendizado? Então me vem, aí sim, eu acho que foi efetivo o trabalho, o tratamento, né? Então, né, vocês falaram um pouco sobre isso, talvez, no gerar, ter também em conta que daqui tantos anos volto lá e reavalio isso. Porque aí eu posso dizer, foi realmente efetivo, porque continuam acontecendo ações, continuam acontecendo conexões, né? Então, acho que é muito emocionante o momento quando está recebendo, né? Mas o que fica de fato? Eu acho que é complementar um pouco. A gente ainda tem esse vício de linguagem, de falar que o qualitativo é importante e que a gente precisa medir. Eu acho que a gente precisa também mudar essa palavra. O qualitativo a gente precisa registrar. E eu acho que isso traz uma qualidade que a gente fala tanto, o melhor lugar do mundo não é aqui e agora. Então, se a gente está no projeto entregue, a gente também vai estar mais presente. E a gente vai mostrar para essas pessoas, para os beneficiários, que essa presença e esse aqui e agora são relevantes. E sim, tem que ter essa inteligência do tempo no desenho dos projetos para que a gente volte ao território para medir e registrar o quanto a nossa ação foi eficiente. Só um comentário disso, do que a Alice falou, e aí uma provocaçãozinha, né? Bem do que a Alice falou, assim, a gente está dando um remédiozinho para dor de cabeça ou nós estamos ajudando na melhoria da saúde como um todo? Acho que é só sintetizando um pouquinho isso. Bom, quando a gente fala, né, da qualitativo e quantitativo, quando chega numa comunidade, como é o caso de algumas, né, de algumas pessoas, numa comunidade onde tem muita depressão, índice alto de suicídio, e que você começa a fazer um trabalho, você começa que as mulheres vê que elas estão mudando. Uma forma de ver quantitativamente, como a gente está falando, vai no posto de saúde, como é que está aí a procura pelos remédios? Está diminuindo, né? Mas, por outro lado, tem essa coisa, vão sair da caixa, porque nós estamos trabalhando com o ser humano, né? Quando a gente chega no lugar, você encontra essas mulheres, e tem registrado os primeiros encontros, né? Elas estão muito para baixo, então você vê isso né? Você vê aquilo na foto, no vídeo que você fez, a captação da imagem naquele momento. Aí, um tempo depois, quando você vê aquelas mulheres, elas abrem para o mundo, e o sorriso, os olhos brilham, você fala, gente, sabe? Às vezes eu passo um tempo sem ver, quando eu reencontro, eu falo, não acredito. Né? Então tem essa coisa da imagem que a gente pode levar mesmo, porque a gente está cuidando aí, está lidando a postura e tudo mais, né? Então, é sair da caixa, eu acho que isso é importante, sabe? É o diferencial. Pegando aqui o que a Alice falou, que é o seguinte, e que o Felipe falou também. A coisa mais difícil atualmente é você convencer o seu cliente que te financia que a gente não está levando remédio para dor de cabeça, que a gente está levando saúde como um todo, holisticamente, sistemicamente. É o mais difícil. Então, muito da forma, muito disso, desse debate que a gente gera, dessa coisa colaborativa, de querer ouvir vocês, de querer pensar o tempo todo nisso, em como que a gente mostra, como que a gente, né, socializa, como que a gente mede, que instrumento, que tecnologia, é papelzinho, é WhatsApp, é questionário, é vídeo, né, as formas de registrar. Tudo isso é muito que a gente precisa, voltando, comunicar com o mundo, mas a gente precisa convencer o nosso cliente e os futuros clientes que não é levar o remedinho pontual. Porque para eles interessa o remédio pontual. Tá lindo gerar o resultado de hoje, né? Então, a gente tem visto uma evolução também nos clientes. Eu particularmente noto isso em alguns querendo abrir, querendo nos ouvir sobre isso. Isso é uma coisa muito legal.
Então a gente tem que aproveitar esse momento, que eles também estão um pouco mais abertos, né? Para a gente também levar contribuições. Então, eu acho que isso aqui, por exemplo, é uma forma muito rica. Por exemplo, semana que vem nós vamos ter um debate desse com o cliente, né? E com outros fornecedores desse cliente. Mas é isso, assim, a gente tem a clara consciência de que esses projetos, que eles têm esse peso, por exemplo, na transformação de um IDH, né? Na transformação de uma vida, isso não acontece em 1 ano, em 6 meses, em 8 meses, né? Isso é um processo que fala aqui dentro, fala no coração, fala na cabeça, fala na vida, nas relações, né? Então isso demora, né? E olha que a gente consegue resultados no curto prazo, que são incríveis, né? Mas para sustentar isso, e para ser sustentável, e para isso ser mais perene, né? Então, por exemplo, no nosso caso, especificamente, a gente faz essa medição pós-final do contrato, né? Então, a gente trabalhou 2016 lá em Cabo Verde. Até hoje, eu converso com os empreendedores que estão lá na África, lá na ilha de Santo Antão. Eu sei se eles estão recebendo a parcela do dinheiro, né, Lu? Se eles fizeram a casinha nova lá de acordo com o projeto que eles criaram junto com a gente, enfim. Então, a gente sabe do morro, a gente sabe das mulheres, a gente sabe do Jequiti. Por quê? Porque isso é uma preocupação nossa, da organização e pessoal. Então, assim, isso ainda é um investimento nosso, porque a gente acredita nesse processo que ele deve ser permanente e sustentável, né? Então, se eu posso ajudar o Tonecas, né, as meninas, lá, através do Messenger, eu vou ajudar, né? Então, são horas que eu estou tirando do meu dia a dia, são horas que deveriam ser contabilizadas num processo normal de um projeto de desenvolvimento, que deveria ser de 5 anos e não de 1 ano e meio, né? Só para complementar isso, é porque é bem isso mesmo. Então, esses grupos todos a gente continua monitorando, incentivando, e é quase que não é uma facilitação, mas é uma coisa de... E esse contato, essa pontezinha, é parte da esperança deles, né? Então, precisaria, de alguma forma, a gente conseguir registrar isso, talvez mensurar isso, para poder mostrar para esses clientes a importância desse processo de médio e longo prazo, mesmo que sejam poucas horas de 1 mês, mas de dar essa atenção, isso que é o fundamental para manter a esperança, a autoestima e essa coisa do vínculo com o outro lado, né? Que a pessoa, às vezes, na realidade dela, você é a única portazinha, você é a única peça, o único elo que traz esperança para um outro contato, para um universo que ela não teria acesso. Então, é importante mensurar mesmo. Ah, gente, ótimo. Eu estou adorando, assim, adorei todas as contribuições. Eu queria só puxar umas coisas para a gente até não perder aqui. Eu achei muito relevante que a gente falou muito de gerar o impacto que a gente não vê, de ter responsabilidade com esse impacto, né? Será que eu estou querendo ajudar, mas eu estou ajudando da forma certa? De ter responsabilidade com esse impacto ao longo do tempo, né? Será que eu fui lá e fiz alguma coisa e virei as costas? Então, o que é esse impacto, né? Eu tô tendo sensibilidade para dar aquilo que a pessoa quer, ou eu estou levando o que eu quero levar, né? Esse lugar dessa escuta do que as pessoas, o que elas querem, o que elas precisam, né? E não o que eu estou querendo dar para elas. Eu acho que isso é muito forte. E aí, quando a gente vai para coisas de medir, né? A gente teve o Sistema B aqui mais cedo, que eu acho que é uma super ferramenta, que a gente está super conectado e fazendo uso, que nos ajuda, né? A gente tem que buscar ferramentas para fazer essa coisa quali-quant, né? Como fazer um quali-quant, como inventar novos, né? A gente tem um parceiro CPCD que fala do gel no cabelo como indicador de autoestima. Como que a gente entra nesses indicadores, né? A gente inventa esses indicadores. Eu acho que isso é muito inspirador, é muito importante. A gente não precisa usar só as ferramentas que já existem, a gente pode se inspirar no FIB, a gente pode criar outras coisas. Acho que isso é fantástico. E na parte de mostrar, eu acho que essa parceria com a Cadenza está sendo fantástica, porque registrar é muito importante. Eu acho que o que a Paula falou também, de registrar com o celular também, de registrar como dá para registrar. E eu acho que uma coisa muito legal que a gente
Foi um sonho nosso, assim, lá atrás, quando a gente estava na Sabores do Morro, fazendo o projeto com eles, e a gente levou a Regina Celli para cozinhar com as meninas e fazer um workshop, foi colocar as meninas para cozinharem juntas, né? Na época a gente até pensou no Rio, que a Regina falou assim, Glorinha, eu vou te levar para cozinhar comigo lá na Babilônia. E acabou não rolando naquele momento, mas aquilo ficou ali no universo. E a gente vai conseguir fazer isso hoje, colocar elas para cozinhar, porque eu acho que uma coisa importante quando a gente está falando de mostrar é a gente dar voz, né? Porque também a gente fala muito do como que a gente está vendo o impacto, né? Às vezes o turista fala muito, mas e a pessoa, né? O que ela está falando, né? Eu acho que essa voz da pessoa que está na ponta é muito importante. Eu acho que vai ser muito significativo a gente conversar com as meninas que têm projetos de vida maravilhosos aí, vão poder contar um pouco para a gente desde essa perspectiva, né? Mas eu acho que o que a gente estava querendo alcançar aqui com esse cafezinho é essa super reflexão. Eu vou puxar uma última rodada para a gente falar disso. Eu acho que eu vou agradecer muito, né, por um aprendizado muito bacana de quem está na ponta de lança de geração de um desenvolvimento global local. Eu acredito muito, muito nisso. Tem um artigo do Fritjof Capra com uma mulher chamada Hazel Henderson, quando os economistas falavam para ele, mas você não sabe nada de economia. Ele falou, não, os seus parâmetros estão incorretos. E ele fez esse artigo. E é um artigo que é uma grande aula sobre isso. E ele também faz essa coisa, tipo, por que a gente não inventa novos parâmetros? E a gente fala do gel no cabelo para autoestima, e a gente fala de quantas pessoas foram para a faculdade naquele lugar, e a gente fala que o IDH aumentou naquela pequena região, e isso pode ter efeitos concêntricos ali e tudo mais. Então, eu achei que isso era muito legal. E, no fundo, ele quer dizer o seguinte, por que limpar o mar não dá dinheiro e criar arma dá dinheiro? Ele começa a construir essa reflexão, né? Então, acho que cada ano de existência da Raízes e de organizações como essa é um caminho para mudar a estrutura de incentivo da economia e a gente começar a valorizar as coisas certas, né? Bom, o que eu acordei também aqui agora foi o que aconteceu esse final de semana, o reconhecimento de um dos grupos, né, que são as Mulheres do Carmo, no programa da Globo, daquela Terra de Minas. Então, não só esse, tiveram outros programas, eu acho que da Bandeirantes, Sabores do Morro também. Então, uma cidade, né, com mulheres que nunca acontecia nada, e hoje elas serem procuradas, servir de referência, né, numa mídia aí global, né, gente? Aí elas ficam assim, né, é muito legal. Sei lá, em alguma das falas, eu lembrei de um livro que eu ganhei há mais de 20 anos atrás, que acho que é um paralelo poético interessante sobre essa coisa de causar e medir os impactos, e dar visibilidade também. Os aborígenes australianos, eles perpetuam a sua história por meio de canções. E esse livro chama The Songlines, é do Bruce Chatwin, não sei, agora veio totalmente o nome do autor. E é isso, eu acho que a gente também tem que começar a medir o quanto essas canções continuam sendo cantadas, né? E isso também é impacto do trabalho. É a gente manter, honrar e continuar cantando essas canções. Falando de canção, eu lembrei, não sei porquê agora, de um dos poemas do Tagore, bem curtinho, que ele fala assim: ó tu, Senhor de toda a criação, onde estaria o seu amor se eu não existisse? Acho muito interessante essa fala dele. E aí, esse se eu não existisse é todo mundo que existe, né? Então, todo mundo que existe precisa de existir. E está na hora de todo mundo que existe existir bem, né? Então, pelo que eu entendi aqui, eu acho que esse impacto, talvez até buscando uma definição de impacto, é realmente como que a gente pode ajudar nas transformações das qualidades, das histórias das pessoas. E eu vejo, então, bem assim como esse trabalho da Raízes, de uma missão mesmo de transformação dos lugares. O pessoal pode chamar de desenvolvimento socioeconômico,
Essa mesmo pode ser sinônimo de melhoria de vidas, pode ser sinônimo de melhoria de histórias, de esperança, de novas perspectivas, mas é tudo isso junto. É um catalisador, um possibilitador de acontecimentos que não aconteceriam se não tivesse essa intervenção. Só aconteceriam se tivesse um ensino de qualidade, e aí, no tempo, 2 gerações, tal. Não, precisa desse catalisador para fazer isso acontecer. Sou Jéssica, não tinha falado antes. Eu agradeço muito ter participado dessa roda de conversa, porque eu conheço o trabalho da Raízes há muito tempo, mas sem muita profundidade. Então, foi muito prazeroso saber, conhecer parceiros. E eu acho que, da mesma forma que, assim, enquanto a Raízes ajuda a mudar a estrutura da economia ou constrói, permite transformações sociais, ambientais, interpessoais, eu acho que cada pessoa que é impactado diretamente ou indiretamente por esses novos olhares, permite também perpetuar, né, essas novas conexões, essas novas percepções, e aí o impacto que já era invisível, ele se torna assim, ainda maior e mais invisível, porque eu acho que daí muda a minha relação com a minha mãe, muda a relação com o meu filho, muda a relação com as crianças, com as novas gerações, e aí a gente só espera que isso seja sempre para melhor e aumente cada vez mais. E, assim, eu tenho muita certeza de que, respeitando as tradições locais, respeitando qual é a necessidade daquele lugar, mas trazendo novos olhares, assim, todas as bolhas se estouram, né? As nossas quando visita e as nossas quando somos visitados. Sou o Igor, hoje eu sou advogado, mais um consultor jurídico do que um advogado, porque muitas vezes advogado significa trabalhar em processo e brigar, enfim, defender alguém contra alguém. Eu não faço isso, mas uma coisa que eu venho sempre falando para Mariana é que eu já estudei tantas coisas e até hoje eu não sei se eu realmente aprendi alguma coisa com tudo que eu estudei. E a minha grande curiosidade é conseguir fazer essa transição, sair do mundo corporativo, ser um advogado, trabalhar só com jurídico e conseguir usar tudo que eu aprendi para efetivamente ajudar as pessoas. E o que eu vi os dois falando de economia aqui, é que os negócios de impacto, os investimentos, o nome ele surge para trazer uma comunicação, ele surge para criar um movimento, porque no final do dia esse é um movimento social, econômico e até político. O mais bacana é você trazer tanto empoderamento social de todas as, seja mulheres, seja raças, cores, religiões, descentralizar o negócio em si, que hoje é muito centralizado em São Paulo, até falei para vocês duas, e ao mesmo tempo você romper essa barreira do tradicional, que a pessoa estudou economia, então ela tem que falar só sobre um tipo de coisa, fez direito, tem que ser um advogado, ou um juiz, ou um promotor, estudou turismo, tem que só arrumar meios de fazer as pessoas conhecerem aquele lugar e não transformar a vida das pessoas que estão ali. Eu vejo que esse movimento em si, ele vem para romper essa barreira do tradicional. Então, cada vez eu vejo gente de tantas áreas, né? Porque no final do dia a nossa escola ela é muito voltada para o método de objetivo, conhecimento específico. E você vê cada vez mais grupos de arquitetos, advogados, engenheiros, economistas, especialistas em turismo, agronegócio, trabalhando em conjunto para transformar a sociedade. Acho que essa é a grande beleza dos negócios sociais e dos investimentos de impacto, é o que mais me motiva a efetivamente sair de onde eu estou hoje, que é algo que eu vou fazer nos próximos 2 meses, e me jogar de cabeça nisso e conhecer, enfim, novas áreas, novas pessoas e saber se tudo que eu já li,
encontrei, escutei até hoje, serviu para alguma coisa e não simplesmente foi só algo que a sociedade me obrigou a aprender, entendeu? Acho que tiveram duas coisas que me marcaram assim nos últimos dias. Ontem a gente ficou falando de sonhos, né? E para mim é um indicador super interessante, assim, né? A capacidade de sonhar que um lugar tem, que uma comunidade tem, né? E a realização desses sonhos, né? Ontem a Glorinha contou uma história para a gente super super incrível, assim, de como ela, né, realizou muitos sonhos delas. A gente estava compartilhando os nossos. E uma outra coisa que para mim é uma força super poderosa, né, que é um ativo incrível que a gente tem, é que essas pessoas que são transformadas, elas se tornam grandes agentes de transformação, né? Então, assim, a Regina ter ido lá e ter sido uma pessoa que dá capacitação, né? A Glorinha está aqui agora, e muitos outros casos que acontecem também, né? Então, assim, isso é um indicador. É uma pessoa que, né, passou por um processo desses, foi uma beneficiada e ela está agora multiplicando, né? Ela é um agente de multiplicação, né, um multiplicador, ela é essa agente de mudança, né? E, assim, eu acho que tem muitas dessas coisas que a gente ainda fala pouco, né? E a gente pode falar e mostrar muito mais, porque de fato, né, a gente precisa de mais pessoas multiplicando, e quem melhor do que essas pessoas que passaram por isso para multiplicar, né, falando em outra linguagem, enfim, muito mais conectadas com essa realidade, com esse território, e contando os seus sonhos que foram realizados, né? Quem sou eu aqui morando na cidade para ir lá falar, mas, né, quando você vê um igual, né, aquilo torna uma outra dimensão, e a gente tem isso, né, a gente tem isso muito muito vivo, muito tangível para mostrar e para fazer acontecer. Eu acho que só o fato da gente estar aqui e conversando sobre como medir impacto mostra uma intenção tão bonita por trás, né? Tão genuína, tão importante. E como a gente estava falando, né, do nosso ensino tradicional, as nossas áreas, eu tenho formação em administração e foi uma formação totalmente tradicional, né, uma escola tradicional. E a gente tudo que aprende de empresa, a gente vai aprender lucro, isso, aquilo, e medidor. E olha, eu acho que durante toda a faculdade, o mestrado, eu não passou uma matéria, um professor falando de impacto social sabe? Eu acho que responsabilidade social, aqui ou ali apareceu, mas não foi um tema tão importante assim. Então, eu acho que é tão legal a gente estar tentando usar o nosso conhecimento e as nossas áreas de atuação de uma forma a gerar impacto e gerar essa roda que legal, né? Gostosa para discutir isso daí. Eu acho que já estamos num caminho incrível. Muitas coisas me impactaram agora e que me faz refletir. Fico aqui então pensando como mudar parâmetro, né? Acho que essa assim, que parâmetro mudar? Acho que tem que vir do assim, aprender a olhar, né? Assim, para onde olho? E aí me vem a questão como nós somos impactados. Então, como que eu que estou lá trabalhando, olhando o outro, para mudar a vida do outro, como isso muda a minha realidade, né? E aí muda a realidade que é isso, que aí vou mudar de carreira, vou mudar de direção de vida e muito mais. Será que isso também não seria um indicador? Né? E como e muito da nossa própria experiência, né? Da própria experiência de ação. Então, fico aí com isso e é um ponto para mim que sempre nas minhas ações, em qualquer ação que faço, sempre tem nas minhas anotações o que causou em mim, né? O que eu aprendi disso, o que eu mudei aqui, minha forma de pensar, minha forma de agir, o que me surpreendeu, é uma prática que eu costumo ter e que me transforma muito. Tem outros públicos impactados, né? Nós próprios. Assim. Nós que estamos lá. E que também tem um grau de multiplicação esse impacto. Porque eu estou dentro de um ecossistema que é muito pessoal, né? Então tem minha família, meus amigos, né? Tem assim.
E isso também é muito poderoso, porque isso vai criando um novo mundo aí de pessoas que vão, de uma forma ou outra, sendo contaminadas positivamente, mesmo que pequeninas coisas, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que observar, que é muito possível da gente transformar em alguma coisa bem legal para contar o que tudo isso está, né? No que tudo isso muda e transforma, porque eu acho que esse trabalho ele é transformador o tempo todo, segundo a segundo, né? Porque a gente aprende toda hora, assim. Posso falar os anos todos que eu trabalho com projetos dessa natureza, nem chamava projeto de impacto, nem se falava em impacto social, nem era negócio de impacto, nem tinha investimento de impacto. Se impactava, né? Mas é 24 horas de transformação, né? Aprendendo o tempo todo e transformando o tempo todo. E aí tem o time que trabalha com a gente, que é o segundo público, né? Assim, que está do nosso lado todo dia, né? Quanto que essas pessoas estão sendo impactadas e estão se sentindo transformadas, né? Quantas pessoas têm essa fala que a Alice teve, ou o Felipe que me fala, nossa, estou achando tão legal, estou vendo umas coisas tão diferentes que eu não via, trabalhando com os meninos lá da cidade. Tudo isso fica no meu radar, né? Então, assim, a gente não tem só o beneficiário do projeto. A gente tem uma cadeia, a gente tem um ecossistema transformado. E eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? A partir da gente, sai daqui, chega lá na ponta, mas passa por um tanto de gente, né? E é muita transformação se a gente for pensar nisso, né? Acho que era isso. Então, me sinto muito honrada, assim, de ter isso na minha vida. E essa honradez também, ela é forte, ela tem que ir para algum lugar, né? Bem isso, Ju. Bem isso. Eu nunca nem usei esse termo de impacto, nunca mensurei impacto, nunca trabalhei com nada nessa forma de mensurar, né? Faço por intuição, pelo que eu acredito, e vejo que é importante realmente mensurar e traduzir para você conseguir até ampliar esse trabalho. Mas é isso, eu vejo que a gente faz uma ação e é um aprendizado o tempo inteiro e você vai influenciando pela mudança que você sofreu, pelo que você faz, pelo que você posta, né? As pessoas não estão prestando atenção nisso, né? A gente é agente de comunicação o tempo inteiro e se a gente não tiver coerência entre o que a gente está vivendo e aprendendo e comunica, fica tudo estranho. Então você olha às vezes as postagens de umas pessoas e fala, não, isso aqui não orna com o que ela diz que faz, né? Então é uma outra coisa que eu fico tentando ver, e agora também nessas eleições, o quanto a gente viu de incoerências, né? E pessoas que saíram do nosso círculo, né? Muitas saíram do meu círculo, vão sair porque não faz mais sentido, e quantas entram, e da gente manter essa rede, porque é meio uma espiral assim, né? E eu vejo bem isso, essa brincadeira da rede dos do bem. É verdade, a gente se retroalimenta, assim. Então, muitas vezes quando eu, né, me sinto mais sozinha, assim, eu entro no Facebook para ver o teu projeto, o teu, o dela, das pessoas que eu acredito, que eu sei que estão fazendo a diferença. Isso me nutre, porque me dá esperança e me inspira a fazer outras coisas. Então, essa troca entre a gente, ela é muito inspiradora, né? E esses aprendizados, eles são realmente interessantes. E a troca entre eles, essa ideia de quem passou por esse processo, poder influenciar outras pessoas que também estão passando pelo processo, cara, é genial. Isso é genial. E a gente aprende muitíssimo. Então, assim, eu tenho muita gratidão por trabalhar sempre sem nem saber, né, nesse viés, causando, né, impacto, provocando impacto e sendo impactado o tempo inteiro. Mas é isso, quero continuar fazendo parte dessa história e vendo como contribuir ainda mais para a gente amplificar os impactos, né? E inspirar novos impactos. Tamo junto. Obrigada. Gente, gratidão. Palmas para nós, né?